Oi, gente, bem-vindo ao canal Filosofando com Gabi. Eu sou a Gabi e hoje a gente vai falar de um filósofo muito bem conceituado no que diz respeito à política, que é o Thomas Hobbes. Thomas Hobbes se encontra no período renascentista e ele tem uma importância muito grande porque, além de filósofo matemático, ele foi um teórico político. Então, em 1651, período do Renascimento, já uma luta, né? Revolução científica, uma tentativa de derrubar a hegemonia da Igreja Católica e uma tentativa de justificar como que se deu o Estado Civil e pensar em possíveis soluções para um estado de paz, que era o que ele estava preocupado. Em 1651, Thomas Hobbes escreve o Leviatã. Leviatã é uma figura mitológica que as pessoas tinham muito medo. Então, ele vê o Estado como algo que deve ser temido pelas pessoas. E aí vocês vão entender isso já já. Quando se fala de contrato social para o Hobbes, a gente tem que ter na cabeça que ele pensa no contrato social como algo que colocaria fim no estado de natureza do homem. Por que colocaria fim? Porque o Hobbes acreditava que o homem no estado de natureza era mau, que o homem no estado de natureza era o lobo do próprio homem. Por quê? Primeiro, se você está vivendo num estado primitivo, onde não tem o Estado, a ausência do Estado, quem que vai agir por você? Quem cuida de você? Ninguém, só você. Portanto, Hobbes ele vai dizer, né? Ele vai teorizar sobre esse homem primitivo, por esse homem no estado de natureza, afirmando que toda ação voluntária desse homem visava o próprio benefício e que cada homem agia visando o próprio benefício. Então, a fim da autopreservação, os homens acabavam colocando seus interesses acima de outros homens, o que para ele gerava um estado de insegurança e, portanto, um estado de guerra de todos contra todos, porque é exatamente nesse momento em que eu vou agir a meu favor, eu não vou pensar duas vezes em me sobrepor a um outro que eu considero mais fraco, porque eu preciso me manter vivo. Só que o Hobbes também acreditava que nesse mesmo estado de natureza, onde o homem é o lobo do próprio homem, ele de alguma forma ele queria viver um estado de segurança, um estado de paz, um estado onde ele pudesse viver sem medo. Então, ele acreditou que no movimento natural, numa necessidade de sobrevivência, os seres humanos firmaram o que ele vai chamar de pacto social, adentrando então no estado civil. Então, o contrato social, que para ele é uma comunidade de homens elegendo um soberano ou uma assembleia de homens, para que esse soberano cuidasse do quê? Da ordem, do respeito e das regras. Então, a fim de viver um estado de paz, a subordinação é necessária. E isso é interessante lembrar de uma coisa que é bem importante. O Hobbes ele é contra a ideia de que o rei ele era escolhido por Deus, porque ele acreditava que a escolha de um soberano só podia existir de um pacto entre homens. Como? Primeiro, os homens, no estado de guerra, perceberam que tinha que abrir mão de alguma coisa, então eles tiveram que entrar num consenso. Depois, eles precisaram decidir, e depois dessa decisão houve a instituição do Estado. Então, ele vai dizer que o Estado Civil é uma consequência de um contrato social. E para que servia esse contrato? Para manter o estado de paz. Então, o Estado, para Hobbes, deveria manter a paz. Uma coisa que é interessante, se cair alguma questão falando sobre justiça em Hobbes, a justiça para Hobbes ela é um pouco diferente do que a gente está acostumado com o conceito de justiça, porque o Hobbes acreditava que simplesmente respeitar os pactos, os acordos, era o suficiente, seria o justo, seria o correto. Por que que eu falo disso? Para ele, o Estado tem três características. O Estado ele nasce de um ato convencional, ele deve ser representativo e ele deve ser absoluto. O que significa isso? Quando Hobbes diz que o Estado é convencional, significa que todo mundo, todo homem, abriu mão em algum momento de governar a si, fazendo assim o pacto e passando todo o seu poder de decisão e sua liberdade natural para um soberano ou uma assembleia de homens. Portanto, o Estado deve ser representativo,
Ou seja, o soberano, o qual nós, povo, escolhemos, ele tem a liberdade para agir em nome de todos nós. Então, Hobbes vai dizer que todos são autores dos atos do soberano. Por isso, a gente tem que se reconhecer no soberano e aceitar. E aceitar a ponto dele se tornar absoluto. Porque o soberano está acima das leis. Para o Hobbes não fazia nenhum sentido você escolher um soberano e escolher um grupo de pessoas que pudesse julgar as ações desse soberano. Seria um soberano sobre outro soberano. E aí não seria o Estado absoluto qual ele pretendia. Então, ele vai dizer o seguinte: por que a gente vai se subordinar? Por que a gente vai consentir, vai instituir e vai permitir que o soberano governe por nós e para nós, mesmo correndo o risco dele agir em interesse próprio? Ele vai dizer porque é melhor se submeter a um soberano, mesmo que tirano, do que viver num estado de guerra, que era o momento de ausência do Estado. Então, quando cada um age por si e não existe um líder, necessariamente a gente volta para o estado de guerra, o estado de caos. Só para lembrar, se a gente pensar que essa teoria aqui, ela aconteceu no Renascimento, essa obra foi escrita em 1650, a gente para olhar hoje as capitais, as principais capitais do Brasil, como São Paulo e Rio de Janeiro, a gente percebe que a ausência de um Estado que consiga dar conta de tudo ali gera um estado de caos, onde as pessoas voltam a viver, a gente já passou por tudo isso, e a gente volta a viver um estado de insegurança. Então, se você entra onde o Estado não consegue garantir a ordem, a paz e a segurança, existe um estado de guerra. Então, isso aqui não está tão distante quanto a gente gostaria que tivesse. Bom, espero que você tenha entendido o pensamento do Hobbes, ele é muito importante, e na próxima semana você vai ver o pensamento de John Locke sobre contrato social. Espero que você goste, deixe um like, se inscreve no canal e até a próxima.